Fala pessoal, vamos dar continuidade então ao assunto proteínas, tá? Esse aqui é uma continuação do vídeo Proteínas 1, se você não assistiu, pode aí clicar no link que você será direcionado para essa aula. Antes de mais nada, peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Sem mais demora, bora lá! Galera, é o seguinte, as proteínas elas vão apresentar basicamente 4 tipos de estrutura. Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Então nós vamos ao longo dessa aula entender um pouquinho melhor o que significa isso e como elas se mantêm. Esta é uma estrutura primária, é aquela que dá o esqueleto da proteína. O que mantém essa estrutura? Pessoal, o que mantém essa estrutura são as ligações peptídicas, que foi a última coisa que eu falei da aula de proteínas 1. São ligações extremamente fortes, né? São ligações covalentes muito fortes, portanto, muito energéticas. Tá? Isso faz com que a sua quebra, que poderia acontecer, basicamente eu vou dar duas possibilidades muito comuns aí por calor e enzimas, né? Uma delas, que é o calor, acaba não sendo suficiente para quebrar essas ligações peptídicas justamente porque elas são muito fortes, sendo então necessária a ação de enzimas. É claro, se você fornecer muito calor, mas aquilo que não existe dentro do corpo humano, por exemplo, elas podem se quebrar, mas o calor que nós podemos fornecer através do nosso metabolismo não é suficiente para quebrar essas ligações peptídicas, sendo necessária então a ação de enzimas específicas realizando a quebra dessas ligações. Essa quebra chama-se hidrólise. Vamos lembrar que para fabricar uma ligação dessa é preciso perder uma molécula de água, então para quebrar esta ligação é necessário fornecer essa molécula de água, por isso chama-se hidrólise. Tá? Muito bem. Essa estrutura proteica, a primária, e consequentemente isso vai moldar toda a estrutura secundária, terciária ou até quaternária, ela se dá basicamente por 3 fatores: a quantidade de aminoácidos, tipo de aminoácidos e a ordem deles. Por exemplo, aqui nós temos uma diferença muito clara entre esses dois grupos aqui de peptídeos, né? Nós temos aqui 3 aminoácidos e aqui nós temos 4. Então é óbvio que esses peptídeos são diferentes um do outro, tá? São diferentes. Mas nós podemos ter 2 peptídeos com a mesma quantidade de aminoácidos, né? Seria aqui, por exemplo, esse aqui tem 3 e tem 3. Mas como os aminoácidos presentes são diferentes, né? Então, mesmo que eles tenham a mesma quantidade, pelo fato de terem aminoácidos diferentes compondo ele, obviamente, são diferentes. E por último, a ordem. Aqui, no caso, eles têm os mesmos aminoácidos e têm a mesma quantidade de aminoácidos. Contudo, se você notar, a ordem desses aminoácidos, apesar de serem os mesmos, é diferente. Isso também faz com que a interação entre os radicais desses aminoácidos seja diferente, o que vai fazer uma estrutura aí tridimensional diferente, portanto, uma proteína diferente, um peptídeo diferente. Ok? Então, são os 3 fatores que vão interferir na estrutura proteica. Tá? Com relação à estrutura secundária, lá é a primária, que vai ser a base de todas as outras que a gente vai ver. Tá? Mas as proteínas não ficam retinhas assim, desse jeito aqui. Tá? Elas vão, obviamente, devido aos radicais desses aminoácidos, esses radicais vão interagir e elas começam a se dobrar. A estrutura secundária se refere a 2 dobras possíveis com padrões, uma ordem bem estabelecida. A primeira que a gente está vendo aqui é a alfa-hélice, essa daqui, a alfa-hélice, onde ele dobra realmente fazendo uma espiral aqui. Mas também existe uma ordem chamada beta-pregueada, onde é como se fosse uma sanfona mesmo, né? Aí interagindo, como se fosse uma sanfoninha. Se chama beta-pregueada. Bom, o que mantém esses 2 padrões aí? O que mantém esses 2 padrões de estrutura secundária são as ligações de hidrogênio, tá? Entre aqui os hidrogênios do grupo amina e o oxigênio do grupo carboxila dos aminoácidos, né? Então é isso que mantém. As ligações de hidrogênio, apesar de serem fortes quando referidas a outros tipos de interações, né, se a gente comparar as ligações de hidrogênio com as ligações covalentes, elas são fracas, né? Elas são bem fracas. Assim, né, a quebra delas pode ser feita por meio do calor, né? É por isso que, se você fornecer uma temperatura adequada, essa temperatura vai ocasionar a desnaturação dessa proteína através do rompimento dessas ligações de hidrogênio, né, que mantém a estrutura secundária. Alguns autores também colocam um terceiro tipo de estrutura secundária, que seria a random, né, seria ao acaso, em que não segue essa ideia nem de alfa-hélice e nem de beta-pregueada.
Então depois eu vou falar um pouco melhor sobre desnaturação para vocês. Muito bem. A estrutura terciária, ela é uma estrutura bem interessante, por quê? Porque ela vai ser a soma dos pedaços dessa proteína, que são alfa-hélice, que são beta-pregueado ou que são ao acaso. Ou seja, seria uma dobra tridimensional dessas estruturas aqui. Ao passo que essa daqui, ela tem esses círculos, né, ao redor de um eixo imaginário, e o beta-pregado também ao redor de um eixo imaginário central. Aqui, pessoal, é uma dobra tridimensional que vai justamente dar aí a forma e a função dessa proteína. Tá? A proteína ela precisa ter uma forma específica para agir. O que mantém essa estrutura terciária? São muitas ligações. As próprias ligações de hidrogênio também atuam aqui, né? Interações aí de Van der Waals, interações hidrofóbicas, ligações de sulfeto, ligações iônicas, né, de sal. Então, perceba que a estrutura primária ela é mantida pelas ligações peptídicas, mas para manter a estrutura terciária existe todo um conjunto de interações aqui que nós vamos ter, além de ligações covalentes também. Tá? Vamos falar um pouquinho melhor sobre a estrutura quaternária agora. Perceba que a estrutura quaternária de uma proteína, pessoal, nada mais é do que, tá vendo que a gente chegou na estrutura terciária? Ó, tinha a primária, ela se dobrou aqui no caso em alfa-hélice ou beta-pregueada, e aí ela se dobra de maneira tridimensional, formando uma estrutura terciária. Essa estrutura terciária pode ficar ligada com outras estruturas terciárias, como é o que está acontecendo aqui na hemoglobina. Quando nós temos mais de duas ou mais, né, cadeias polipeptídicas juntas, interagindo, aí nós temos uma estrutura quaternária. No caso aqui a hemoglobina, com 4, inclusive, né, 4 grupamentos de estruturas terciárias unidos aqui. No centro deles, o grupo M, que contém o ferro, né, para transportar o oxigênio. Beleza, eu falei lá de desnaturação para vocês, né, que o calor pode ser justamente uma fonte de energia para a desnaturação. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Quais são as causas da desnaturação? São várias. Aumento da temperatura, e cada proteína vai ter a sua tolerância aí à temperatura específica. Extremos de pH, esses dois são os principais, tá? Mas também podemos ter aí desnaturação por solventes orgânicos, exposição a detergente, né? Ou uma agitação vigorosa. Alguns solutos podem causar também. Mas basicamente são esses dois que a gente vai comentar, que são temperatura e pH. Normalmente é isso que cai no seu vestibular. Então aqui nós temos uma galinha. Uma galinha bota um ovo. Nossa, sensacional essa animação, né? E aí nós vamos lá fritar esse ovo. Quando você quebra o ovo na frigideira, você percebe que a parte da clara ela é meio transparente. Mas quando você fornece calor, ela fica branca. Por que ela fica branca? Porque a albumina, uma proteína que estava aqui, em seu estado natural, ela dá esse aspecto transparente. A partir do momento que você fornece um calor excessivo, você quebra as ligações de hidrogênio que mantêm a estrutura dela, né? E a estrutura secundária, até a secundária é desfeita. Tá? Terciária, secundária, é tudo desfeita. Assim, essa estrutura volta, essa proteína volta para sua forma primária, que não permite a passagem de luz, né? Ficando então com a cor branca. Essa é a ideia básica. E essa ligação aqui, uma vez desfeita essas ligações, ela é irreversível. Então não tem como o ovo, né, por um processo natural, voltar à sua forma original, essas proteínas daqui, voltando a ser transparente. Outras desnaturações podem ser reversíveis, mas essa aqui não. Tá? Isso é interessante porque a gente pode comentar a questão do cabelo, que aí a gente vai ver que é reversível. O cabelo, na verdade, ele é feito de uma proteína chamada queratina. Então aqui você pode ver que é um processo meio complexo. Não é simplesmente só queratina. Nós vamos ter aí uma série de aminoácidos ricos em enxofre, aí, né? Então nós vamos ter uma estrutura complexa, né, formando o cabelo, inclusive revestido por cutícula. E essas camadas de cutícula, elas podem ficar armadas, vamos dizer na linguagem popular, né? Então a pessoa vai lá e faz o quê? Usa chapinha. Quando a pessoa usa chapinha, além dela dar uma alinhada nessa cutícula, ela fica mais paralela uma com a outra, ficando então brilhante, dá aquele aspecto um pouco mais liso. O calor também pode quebrar algumas ligações de hidrogênio da própria queratina. Tá? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona, por que um cabelo é cacheado, por que um cabelo é ondulado, por que o cabelo é liso. E a gente vai ver que esse calor pode deixar, sim, o cabelo um pouco mais liso. Mas isso é reversível. E uma simples gota d'água, né? Tem até uma música. Ih, choveu, cabelo encolheu tudo. Você já deve ter ouvido isso daí, é terrível.
Muito ruim essa música, dos anos 2000. Enfim, a própria água, uma vez em contato, né, as ligações aí, a polaridade que a água vai oferecer, ela pode reestruturar essa forma original da queratina, fazendo o cabelo voltar à sua forma original. Por isso que é terrível, né? Fez chapinha, tomou chuva, aí o cabelo arma todo. Basicamente, essa é a ideia que nós temos dos tipos de cabelo, tá? Cabelos lisos, ondulados, cacheados e crespos. Por que que isso acontece? Galera, porque cada cabelo, ele é feito de uma forma diferente de acordo com a informação genética do indivíduo. E dependendo de como esses aminoácidos são estruturados, né, lá na queratina, eles podem se dobrar mais ou se dobrar menos. Tá? Basicamente é isso. Então, existem alguns processos que são definitivos, aqueles alisamentos definitivos. Aqui eu trouxe um desses exemplos. Perceba que esse cabelo aqui ele é um cabelo bem crespo, né? E aí nós temos alguns tipos. Eu não quero que você entenda o detalhe, tá? É só para você ter uma visão geral do que acontece. O tratamento feito com produtos químicos, ele visa justamente reorganizar essas ligações químicas, fazendo o crespo virar o liso. Basicamente essa é a ideia. Tá? Vai se utilizar uma série de compostos químicos para que essas ligações que são cruzadas, né, daquelas pontes de sulfeto, ligações de enxofre aqui, né, de um grupo de aminoácidos que são, né, a cisteína, elas vão se reorganizar de maneira que o cabelo vai ficar, então, com aspecto liso. Então, seria uma reorganização da proteína, fazendo com que ela adquira outra forma. Muito bem. Uma outra forma também de inativar, né, de desnaturar uma proteína, mas aqui a gente costuma chamar de inativação, mas se vir desnaturação, tudo bem também, não tem problema, seria os extremos de pH. Então, imagina que eu tenho uma proteína terciária aqui, aí o que eu vou fazer? Ou eu vou deixar muito ácido, esse meio, com muitos H+ livres, ou deixar esse meio muito básico, com muito OH- livre. O que vai acontecer? Essas ligações iônicas, essas ligações de sal, que justamente atuam nessa questão de polaridade, elas vão ser desfeitas, pessoal, justamente por conta desses grupos, ou H+ ou OH- livres. E aí vai se destruir essa estrutura terciária. Contudo, uma vez que retirado, normalizado o pH, né, normalmente essas ligações voltam a ser feitas e aí a proteína volta à sua forma original. Portanto, normalmente a questão do pH ela é reversível. Muito bem, e caminhando para o encerramento dessa aula, eu vou mostrar para vocês aqui a questão da composição, da classificação das proteínas, né, os tipos de classificação, começando pela composição química. Uma proteína é chamada de simples quando ela é feita apenas de aminoácidos. E ela é chamada de complexa ou conjugada quando ela é feita de aminoácidos, mas também apresenta grupos prostéticos, né? Grupos que não são aminoácidos ligados a ela. Tá? Eu posso dar exemplo desses grupos: metais, ácidos nucleicos ou açúcares no caso das proteínas. Por exemplo, nós temos a mioglobina, que é uma proteína de armazenamento de O2 dos músculos, por exemplo, né? Que armazena O2. Ela vai ter um íon de ferro ligado a ela. E a hemoglobina, que vocês já conhecem bastante também, transporta gases no nosso sangue. Também tem metais, então ela é uma proteína complexa ou conjugada. Nós podemos citar também aqui o citocromo C, que faz parte ali do processo de respiração celular, né? A última etapa, a cadeia da respiração celular. Ele também vai ter um átomo de ferro justamente para receber aí esses elétrons, né? Então ele será oxidado, enfim, é um processo bem complexo. Depois a gente vai conversar também sobre respiração celular num outro momento. Tá? Nós podemos citar também, pessoal, os ácidos nucleicos. Tá? Os ácidos nucleicos também atuam como grupo prostético nas histonas. Vamos lembrar essas proteínas aqui presentes nos eucariontes. O DNA acaba se enrolando nelas e aí elas acabam fazendo parte da composição dos ácidos nucleicos e vice-versa. Então eles também atuam como grupos prostéticos. E para encerrar, os açúcares, né? Posso citar também os açúcares aqui para vocês. Nós temos o glicocálix, que serve para identificação celular, retenção de partículas, proteção das células, também aí dos animais. E lá nós vamos ter açúcares ligados a proteínas e lipídios também, né? Mas quando estão ligados a proteínas, nós temos uma proteína complexa, uma glicoproteína. Muito bem. Com relação à forma e solubilidade em água, as proteínas podem ser globulares ou fibrosas. Aqui eu tenho uma proteína fibrosa, aqui uma globular. É muito interessante isso daqui, que eu fiz uma animação para vocês entenderem o porquê do comportamento dessas proteínas serem diferentes.
Essa proteína fibrosa fica com seus grupos hidrofóbicos voltados para o exterior, ao passo que a proteína globular concentra os grupos hidrofóbicos para o seu centro, fazendo com que os grupos hidrofílicos fiquem para fora. Assim, se nós pegarmos moléculas de água, por exemplo, colocar uma proteína fibrosa no ambiente aquático, o que ela vai fazer? Repelir as moléculas de água. Por quê? Porque os grupos hidrofóbicos estão em contato com a água. Ao passo que as proteínas globulares, como os grupos hidrofóbicos estão para dentro e os hidrofílicos para fora, elas vão então ter afinidade por água. Por isso que proteínas transportadoras no sangue tendem a ser globulares, para poder ser transportada pelo sangue ali sem nenhum problema, com o fato de terem aí contato constante com a água. Beleza, pessoal? É isso aí. Qualquer dúvida deixa nos comentários, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Valeu!